Salve progressistas, eu sou o Clayson. Nesse vídeo eu vou explicar para você mais uma maracutaia do governo Bolsonaro. Mais uma vez. Você vai ver quem são os envolvidos para você entender o que a gente tem dito com muita frequência aqui no canal, explicando o porquê do Centrão ter se aproximado do Bolsonaro e vice-versa, né? Porque o Bolsonaro abriu as portas para o Centrão, porque no cerne de tudo isso está a corrupção, no cerne de tudo isso está o seu bolso, o meu bolso, com bilhões a menos. Sim, nós estamos falando de algo bilionário, né? Como diria o Ciro Gomes, vai dar bilhão? Sim, vai dar 2 bilhões. O Estadão, ele fez essa reportagem aqui, vou mostrar para você, ó, essa reportagem de ontem, tá? Que fala sobre esse caso específico. Aliás, uma bela de uma reportagem, né? Compra de ônibus escolar pode ter sobrepreço de até 732 milhões de reais. Então eu vou explicar para você em detalhes, sempre pedindo aí, não se esqueça do like, não se esqueça desse like aí para dar essa força aqui pra gente e se inscreva no canal também, a sua inscrição é fundamental. Precisamos da sua inscrição, especialmente nesse ano de eleição. Você precisa se inscrever nos canais progressistas e esses canais que trabalham como a gente aqui, né? A gente trabalha para você diariamente. Para você entender como que isso funciona, é bem simples, tá? O Estadão nessa reportagem, aliás, é uma reportagem de uma página inteira aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a página interna, tá? Não sei se tá dando para ver aí. Ó, uma página inteira, tá vendo? O que eles fizeram? E aqui, inclusive, tem a foto, né, do Ciro Nogueira com um desses caras que estão envolvidos. O Estadão, ele acabou analisando centenas de documentos. São documentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também chamado de FNDE. Esses documentos, eles mostram o preço total de uma licitação de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aí, do nada, essa licitação de 1 bilhão e 300, ela passa para 2 bilhões. É um aumento, aliás, mais de 2 bilhões, né? 2 bilhões e 45. É uma diferença de 732 milhões de reais, segundo você viu aqui. E isso está acontecendo graças a 2 nomes fundamentais. O primeiro é o Ciro Nogueira, o atual braço direito do Bolsonaro, que tem o principal ministério do governo Bolsonaro nas mãos, e é o responsável aí pelo Progressistas, né? O nome lazarento que você foi usar para pôr nesse partido, que de progressista não tem absolutamente nada. Seus cusa ruim. Fica pegando os nomes que são importantes pra gente aqui. Tem muita gente que fala assim, o Clays é do Partido Progressista. Sai de retro, vá de retro, Satanás. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu odeio esse partido de morte. Eu detesto esse partido. Mas tá lá, Ciro Nogueira, pelo Progressistas. E o outro lado é quem? Bom, nada mais, nada menos que o presidente do partido do Bolsonaro, que é o Valdemar da Costa Neto. Pois bem, o que ocorre para você entender, tá? 9 meses atrás, em julho de 2021, o FNDE, ele tinha feito uma licitação igual, é uma licitação de ônibus rurais escolares, ORE, ônibus rurais escolares. Esses técnicos, então, eles atualizaram esses valores, o valor do IGPM, e chegaram, então, ao custo total de 1 bilhão 312 milhões 781 mil 616,50 centavos. Tá? Tô colocando aqui para você porque eu tenho o valor exato dessa licitação. Esse valor é para 3.850 ônibus comprados. A primeira questão que eu quero chamar a atenção para você, tá? São ônibus escolares para a comunidade rural. Criança que tem que andar em estrada de terra para poder estudar. Criancinha, estudante. Então, esses caras estão metendo a mão nesse tipo de verba. Como a gente viu há um tempo atrás aí, muitas coisas acontecendo em época de pandemia, outro escândalo de corrupção dentro do governo Bolsonaro, as pessoas desesperadas para salvarem as suas vidas e os caras metendo a mão. Aqui nesse caso específico são ônibus escolares rurais, tá?
O que acontece? Nós temos o nome de um figura chamado Garigan Amarante. Esse cara é diretor de ações educacionais, DIRAI. Ele está dentro do guarda-chuva do FNDE. Só para você entender, tá? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é como se fosse um banco. É um banco, só que é um banco do Ministério da Educação. É banco no sentido de soltar a grana, tá? É dali que sai a grana. Então esse diretor de ações educacionais, ele era assessor da liderança do PL, né, do PL do Valdemar da Costa Neto na Câmara. Então antes dele chegar à autarquia, ele era, como se diz no interior, unha e carne com o Valdemar da Costa Neto. Por ordem dele, desse diretor de ações educacionais, o Garigan Amarante, é que surge esse novo preço, daquele 1 bilhão e 300 para 2 bilhões e 82. 2 bilhões, 82 milhões, 125 mil reais. É o valor exato, tá? Não quero ficar aqui você se perdendo num monte de números, mas é para você entender que nós queremos passar a informação como ela é, sem dar margem aí para as pessoas colocarem outras interpretações. Como a equipe dele, do Garigan, chegou a esse número, mais de 2 bilhões? Eles simplesmente calcularam a mediana dos valores das fornecedoras. Então, o que ocorre? As fornecedoras, elas têm interesse em subir o preço. É óbvio, quanto mais caro vender, melhor. Não é assim? Se você puder vender um produto no máximo do valor, você vai vender no máximo do valor. Agora, o que você, como comprador, não pode é aceitar esse preço e ver esse preço do ponto de vista do valor mais alto. Você, como comprador, você tem o direito de falar, não, eu não quero pagar o valor mais alto, eu quero pagar o valor mais baixo, vamos colocar assim. Só que não foi esse o cálculo que eles fizeram. Então, para ficar uma coisa dentro do documento, vamos dizer assim, eles meteram essa, como se diz na gíria, meteu essa. Colocaram os valores mais altos, esse diretor que é diretamente ligado, o Garigan, né? Como eu disse aqui para você, o nome dele é Garigan Amarante, ele que é o diretor de ações educacionais do FNDE, que é aquele cara que era assessor da liderança do PL de Valdemar da Costa Neto, foi lá e meteu essa, na caruda. O que aconteceu depois? Em janeiro de 2022, então aí entraram os técnicos da CGU, da Controladoria Geral da União, e da AGU. Esses técnicos entraram junto ao FNDE e aí aconteceu o óbvio. Os caras falaram, não, mas peraí, isso aqui tá errado, cara. A CGU, por exemplo, ela já soou o alarme. Ela falou, olha, considerar só os preços dos fabricantes vai contra a norma, que é a instituição normativa. Ela tem um número, que é a 73/2020, que manda considerar os preços de compras anteriores do mesmo órgão e de outros. Então, olha, nós já temos esse preço aqui, esse preço já existe. Então você não pode simplesmente pegar e mudar isso e simplesmente colocar os valores máximos. E aí o que aconteceu? Depois dessas críticas, a primeira crítica, então, como eu estou dizendo para você, da CGU, da Controladoria Geral da União, que é um órgão técnico responsável por olhar, vou falar bem assim, simples para você entender. Eles olham os documentos e vê se tem algum problema. Viram que tem um problema, e aí essa equipe do Garigan, que é esse sujeito ligado ao Valdemar da Costa Neto, eles mudaram novamente o máximo. Mas não alterou tanto. Saiu de 2 bilhões e 82 para 2 bilhões e 45. E nesse novo preço, eles levam em conta o indicador de inflação, que é o IPP. E aí os preços dessas empresas caíram, mas não caíram. Arrumaram, mas não arrumaram. Mas com isso eles atenderam lá a CGU, falou, não, peraí, CGU, vocês estão reclamando, de fato tem um errinho, nós vamos corrigir e tal. Mas você percebe que não mudou tanta coisa assim? De 2 bilhões e 82 para 2 bilhões e 45? No montante geral? Tudo bem, diminuiu, mas você percebe?
Como eu disse para você, o FNDE é uma espécie de banco do Ministério da Educação. Então, por que isso? Porque é dali que sai esse dinheiro, o dinheiro que vai lá para a ponta, o dinheiro que vai para as prefeituras. Então a prefeitura diz, olha, eu preciso de um ônibus escolar. Então vai lá, tem já esse custo levantado dentro do FNDE, a prefeitura faz o pedido, o FNDE libera a verba, com essa verba a prefeitura vai lá e compra um ônibus. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Bom, é por isso, é pelo fato de ser um banco do MEC que os políticos do Centrão, como o próprio Ciro Nogueira, como o Valdemar da Costa Neto, como o próprio Arthur Lira, eles indicam diretores a rodo dentro do FNDE. É diretor a dar com pau, porque esses caras sabem que é ali que sai a grana. Você consegue compreender como que é fácil você burlar as questões? Porque você já tem um valor lá, você pode dar uma economizada aqui, uma arrumada ali, você está comprando mais de 3 mil ônibus, e aí você, numa dessa, essa diferencinha, que é de 200 mil reais por ônibus, porque de 270 vai para 480, é mais de 200 mil reais, essa diferencinha, o que acontece com ela? Avoa por aí. Você acha que é coincidência também que essa graninha começa a voar por aí em ano de eleição? Que essas questões todas aconteçam em ano de eleição? Quais são as conclusões importantes para você entender, já que você já compreendeu como é que funciona a coisa na prática? Porque eu lamento que as pessoas falem muito e expliquem pouco. E o objetivo nosso aqui, até por eu ter essa questão ligada à pedagogia, por ser professor, a ideia é explicar. Eu quero que você entenda como é que isso funciona. Espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvidas, pergunta aqui também, né? Coloca uma pergunta aqui nos comentários, né? Duas questões que eu queria chamar a atenção para você. A primeira é essa, né? Temos essa situação aí de mais de meio bilhão, né? Bem mais de meio bilhão, mais de 700 milhões de reais, no meio de uma situação né? Nós estamos aí no ano eleitoral, no meio de uma campanha praticamente, né? Esse dinheiro vai para a campanha, né? No mínimo, mas muito vai no bolso, porque 700 milhões, 1 milhão de reais resolve a vida de muita gente. A minha vida, eu com 1 milhão de reais, eu compro uma bela de uma casa, um carro bom, ainda aplico uma grana e posso ficar aí vivendo bem, um tempo bom. Não sei você, não sei qual é o teu padrão de vida, mas o lugar onde eu moro aqui custa 350 mil reais. E é um lugar bom, excelente. Moraria aqui pro resto da vida. Entende? O meu carro é 10 mil real. É pouco mais, tá? Mas 20 mil, vamos colocar. Então, ainda sobraria 500 mil. Aí tem mais umas dívidas, umas coisas assim. Eu não sei como é que é a tua história, mas você consegue compreender o volume? Nós estamos falando de mais de 700 milhões de reais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os caras já fazem uma campanha canalha, vagabunda, de ficar dizendo, olha, estamos aqui dando condução para os alunos em área rural. Poxa, estamos aqui oferecendo qualidade para os alunos e tudo mais. Sendo que o certo era construir mais escolas, era dar mais estrutura, era não ser necessário que os alunos ficassem saindo, fazendo essa viagem, risco, estrada e tudo mais. Mas os caras já fazem a campanha em cima disso. Só para você ter uma ideia, no Piauí, estado lá do Ciro, nós temos... Ciro Nogueira, tá? Nós temos 1 milhão de alunos na zona rural. 1 milhão. É muito aluno. Só para citar um exemplo, tá? E esses caras fazem política em cima disso. Esses caras vão se colocando em cima disso. E para terminar, é essa situação que não engana ninguém de dizer que não tem corrupção no governo Bolsonaro. É claro que depois de uma reportagem dessa aqui do Estado de São Paulo, aliás, parabéns ao Estado de São Paulo, depois dessa reportagem aqui, pode ser que dê uma melada de leve, né?
Não sei, não sabemos. Pode ser que não dê tão certo assim. Mas esses caras já estavam metendo a mão. Assim como aconteceu na questão das vacinas. Estavam metendo a mão. Se não é lá o servidor que coloca a boca no trombone, se não é o estado de São Paulo que fala aqui a respeito dessa maracutaia, era bilhões aí, né? No bolso do trabalhador, com mais de 700 milhões no bolso desses caras. Maracutaia. Então essa é a questão. Eu quero saber o que você pensa. Eu queria muito que você colocasse o comentário aqui. O que você pensa a respeito disso? E lá no grupo dos bolsonarentos, mostra para eles como é que é a maracutaia dentro do governo Bolsonaro, todas as vezes que eles falarem que não tem corrupção. Aí mostra esse vídeo lá para eles, lá, né? Coloca aqui, tem uma setinha assim, ó, pro lado, compartilhar. Compartilha lá, é só clicar nessa setinha aí, você compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Não se esqueça de dar o like no vídeo, porque o seu like é fundamental. Se inscrever no canal, porque a sua inscrição é o que faz a gente crescer. E também você pode nos ajudar. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Lá você concorre a sorteio de livros e você pode nos ajudar com qualquer valor, se você quiser, claro, se você quiser, se você puder, tá? A gente não obriga ninguém aqui. Todo o material que a gente tem aqui no canal é de graça, tá? É só se você puder e quiser ajudar, você pode nos ajudar por intermédio do Pix. Quero aproveitar para desejar uma boa semana para você na medida do possível. A gente se encontra numa próxima.